casa. Oi, Pedro Mariano, que está batendo na sua foto. É o pica-pau. Pica-pau do Pedro Mariano. A gente está aqui, gente. Tá tudo bem aí? Tá chegando quinta-feira, né? Ensolarado, um calorzão danado, verão. E hoje é dia de estética e beleza. Por falar em verão, nosso assunto tem tudo a ver com calor hoje também. Tenho certeza que você vai adorar. E você sabe que a gente adora quando você liga pra gente e participa, sempre com a sua mensagem de texto, com a sua ligação. A gente quer saber sempre o que você está achando do programa, dá a sua opinião também. E a gente ama quando você participa das nossas promoções. E tem a promoção de verão do Cantinho Marabras. Olha só. A promoção Cantinho Marabras termina dia 23 de janeiro, mas ainda dá tempo para você participar. Ligue 9711-1313. Tecle a opção 1 para Falando Nisso, depois a opção 1 para concursos e responda: por que o verão deixa a sua casa mais bonita? A melhor resposta leva para casa o conjunto estofado e um rack para home theater. Imagina só, você e sua família começando 2012 com uma sala nova. Aproveite, não vá perder. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Então você participa quantas vezes quiser, você liga quantas vezes quiser, porque no dia 25 de janeiro agora a gente vai estar dando prêmios para você, tá? Bom, você sabe, né, que todo começo de programa a gente vai para uma mensagem que algumas pessoas que participam do nosso Facebook, do nosso Fale Conosco, pedem, né, pra gente. E hoje a nossa mensagem é para que todos nós possamos valorizar as pequenas coisas da vida. Eu digo todos nós porque tem um dia que a gente não está afim de nada, né? Acha que nada presta, nada está a nosso favor, nada está funcionando. Pois a gente tem que lembrar o seguinte, que o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. É por isso que na vida existem aqueles momentos inesquecíveis, existem aquelas coisas inexplicáveis e nas nossas vidas existem pessoas incomparáveis. Esse é um pensamento de Fernando Pessoa. Então pensa nisso antes de você se queixar de alguma coisa, tá? Bom, vamos falar do nosso assunto? Você sabe, tá calorzão, tende a aumentar esse calor, né? Verão, praia. E nosso toque hoje para você são as micoses de verão. Como eu disse, praia, água do mar, piscina, enfim. Quais os perigos nesses locais? Quem está aqui com a gente fala nesse comecinho de ano, doutor Messias Matei. Messias, obrigada pela sua participação. Um grande ano novo. É sempre bom. Aliás, a gente sempre que tem a participação do doutor Messias, a primeira participação dele é um beijo para as meninas da clínica. Vou mandar um abraço para a turma da clínica, as meninas lá do consultório e também lá de casa, para não ter briga também com a mulher e com as crianças. E até o pessoal do futebol de quarta-feira lá também, que eles também gostam de um espacinho. Então tá bom. Bom, doutor Messias, a gente está falando aí, chegou o verão, praia, tá cheio de gente na praia, cheio de gente em piscina. E aí a gente costuma não cuidar muito bem da saúde, principalmente em relação às micoses. Antes da gente mostrar como é que a gente pega esse troço aí, afinal de contas, o que são as micoses? Bom, micoses são infecções causadas por fungos, né? A gente pode falar que fungos, eles têm de vários tamanhos, né? Por exemplo, aqueles comestíveis que a gente vê, shiitake, aqueles de comida japonesa, tal, são fungos. Mas os que causam as doenças, normalmente eles são microscópicos, né? São como umas plantinhas microscópicas que estão em todos os ambientes. Eles são, a gente fala que eles são universais, eles estão no ar, na terra e na água. No ar também se pega no micose? ar também. Então, por exemplo, vamos dizer, tem goteira no teto, está úmido, mofa o teto, aquilo é fungo. O mofo é fungo. E aí pode me contaminar, por exemplo? Pode, mas não é uma coisa muito fácil. Normalmente, quando contamina, é até mais por deficiência de imunidade ou por aumento de condições favoráveis para o fungo, que é a umidade e calor. Então, as pessoas com doenças imunossuficientes, como HIV, por exemplo, aí elas têm mais são propensão. bem mais suscetíveis a micoses, inclusive até aquelas mais graves, que são as internas do organismo. Né? Ok, bom, a gente está com umas dúvidas do pessoal da rua e a gente vai mostrar para você de casa também algumas fotos, porque tem algumas coisinhas que a gente fala assim, será que é coceira, será que é micose? A gente acaba confundindo, né? Mas vamos ver a primeira dúvida do pessoal da rua, vamos lá. Como evitar o aparecimento de micose? Aí, doutor Messias. Então, isso é interessante, são dicas boas. Em primeiro lugar, usar roupas arejadas, bem ventiladas, que facilitam a transpiração. Por quê? O fungo, ele já está na nossa pele e ele gosta do ambiente quente e úmido. Então, você tem que combater esse ambiente. Então, usar roupas de tecido de malha natural, tipo algodão, que absorve o suor e permite a transpiração.
Fibras de tecido sintético, lycra, essas sintéticas, elas dificultam a transpiração e também não absorvem o suor. Então, deixa aquele ambiente quente e úmido e favorece a micose. Ok, por falar em quente e úmido, a gente tem uma foto que a Elaine vai colocar, que é de uma axila, né? Muitas vezes a gente fala assim, o desodorante é que está provocando isso, mas essa é uma foto que a gente retirou da internet, vale lembrar. Pode colocá-la? É de uma axila, né? Que aparentemente está com uma micose, é isso, doutor? Provavelmente pode ser uma micose, pode ser uma alergia de desodorante, aqui a gente vê melhor. Aqui parece realmente uma micose, porque a gente vê uma borda mais ativa e o centro curando. Então, a gente fala que o crescimento da micose, normalmente, ele é centrífugo, ele vai fugindo do centro. Então, a borda mais ativa vai abrindo, como se fosse uma pedra que você joga no lago, ela vai abrindo aquela onda. E o centro vai curando. Então, é bem típico de micose. É típico de micose. Muitas vezes a gente confunde, olha esse alerta, a gente confunde isso aí, o desodorante, eu mudei o desodorante e está me provocando alergia. É comum a gente fazer essa confusão antes de procurar um médico? É comum, mas aí uma dica, por exemplo, a micose não necessariamente ela vem dos dois lados. Né? Tá. E se for uma alergia, ela normalmente vem dos dois lados. E esse crescimento centrífugo que vai abrindo do centro para fora, com a borda mais ativa, é característico da micose. Ok, então. A gente tem mais algum povo? Fala, Elaine, ou posso eu fazer a minha perguntinha aqui para o doutor? Então tá, doutora, a Elaine está colocando no ponto as dúvidas do pessoal da rua. Quando a gente fala em micose também, falando de praia, de verão, é muito comum a gente ficar com o biquíni, a gente ficar com o maiô, a gente ficar, enfim, usando aquela roupa úmida o dia inteiro, né? É muito comum, você sai da praia, você vai para um restaurante, etc e tal. E na virilha, principalmente, às vezes aparecem algumas coceiras. Normalmente, por quê? Porque ali fica úmido por muito tempo e é uma região mais quente. Então dá os dois fatores predisponentes principais, que é o ambiente quente e úmido. Como é que a gente faz para evitar isso? Troca o maiô molhado, a sunga molhada por uma seca, né? E tirar aquele ambiente úmido. Né? Aí depois, vamos dizer, vai entrar na piscina, no mar de novo, aí saiu, vai almoçar, troca, põe uma roupa seca. E secar bem depois do banho, né? Também é interessante, porque entre os dedos, nas dobras, né? Isso daí é de uma virilha, isso daí é um homem, bem né? típico, exatamente. Aí você vê que aquela borda mais ativa está presente de novo e o centro mais claro ele vai ficando mais fraquinho, praticamente curando às vezes. E tanto é que para colher exame, para ver se tem fungo, a gente colhe nessa borda ativa onde tem maior concentração de fungo. Onde está mais vermelhinho. Onde está mais vermelho. Essa daí é a virilha de um homem, né? A virilha com a parte assim bem inicial da coxa, aquela parte mais gordinha. Esse conselho vale para os homens também. Se ele estiver, por exemplo, tomando sol, eu não vou ligar e vou tomar sol do mesmo jeito, vou para a água do mar, porque a água do mar cura tudo, né? Vai prejudicar, vai piorar? Então, aí se ele ficar muito tempo com úmido e quente, vai piorar. Né? Por que às vezes fala que a água do mar cura? Porque tem iodo. E o iodo é antifúngico, mas é uma porcentagem pequena, né, que às vezes acontece de curar. O mais importante é combater o ambiente quente e úmido. Ok, então, tá sim de fotos, tá cheio de perguntas para o doutor Messias Matei, que está aqui batendo papo com a gente sobre as micoses, os perigos dessas micoses no verão, né? E se não tratar, o que pode acontecer. A gente faz só aquela paradinha para conferir agora as notícias da redação. E vamos até a redação do jornalismo. Eu vou provocar ela hoje. Eu não provoquei, mas eu vou provocar a nossa querida Natália Teodoro, que está lá na redação do jornalismo. Ô, Nath, ontem teve futebol, né? Aí o Corinthians jogou com o Santos, que é o Santos lá no Nordeste. Aí sabe quanto foi o jogo? Quanto foi? O senhor é corintiano, né, doutor Messias? São Paulo. Coitado. Foi 9-0. Foi 9-0? Corinthians, Mas então, minha filha, nem pra esse jogo. Nem sei que time é esse lá do Santos, do não sei aonde. É por isso. É por isso. Que o seu Corinthians ganhou. Vamos falar de coisa boa. Aliás, é uma pergunta que depois eu quero a participação até do doutor Messias. Parece que o mosquito da dengue está ficando cada vez mais resistente, Nath. É uma preocupação bastante grande para a saúde pública, né? É um alerta importantíssimo. Só é uma pesquisa da Universidade Estadual Paulista de Botucatu que ela mostra o seguinte, que o mosquito ele tem ficado resistente ao uso excessivo de inseticida, feito tanto pelas prefeituras ou até mesmo em casa. Esse levantamento analisou 95 mosquitos em 7 cidades diferentes
e nessas cidades haviam aí os mais diferentes tipos de dengue. Então fica aí, como você falou, um alerta importante para o poder público para avaliar também essa possível resistência do Aedes aegypti. Pois é, cada vez mais resistente. Antes era água limpa, agora ele também se prolifera em água suja. Uma pergunta para o doutor Messias. Muitas vezes a gente tem micose e confunde com a picadinha de mosquito? Micose coça? A micose coça também, mas a picada de mosquito normalmente é uma bolinha, a gente chama de pápula, é aquela lesão, é uma bolinha avermelhada que coça e às vezes com a unha a gente acaba levando bactérias que acaba aparecendo pus e infecciona. Ah, tá. Já a micose, ela normalmente ela é uma lesão que vai abrindo, ela é mais rasteira e vai se espalhando, né? Ok. A gente que tem mais experiência, a gente diferencia. Mas no início pode ser bem parecido. Então por isso é o perigo da automedicação. Exatamente, né, Sol. E o tema de hoje do programa são as micoses de verão, até mesmo na água do mar. Água salgada, a dengue pode se proliferar. Então o bichinho é danado, danado. Verdade. Bom, e vamos falar, a gente tinha dado uma notícia tão boa no final do ano passado, mas parece que o governo dos Estados Unidos suspendeu aí temporariamente, né, Nath, a compra de 20 aviões militares Super Tucano da Embraer. O que aconteceu, Nath? Olha só, na última sexta-feira, a Embraer fez o anúncio de que tinha vencido essa licitação num contrato de valor de 335 milhões de dólares para o fornecimento de 20 unidades do Super Tucano. Acontece o seguinte, a outra empresa americana, a Hawker Beecraft, ela participava da licitação e ela contestou a Embraer ter ganho, por ser uma empresa estrangeira. A avaliação feita é a seguinte, de que num momento delicado, de crise, um contrato tão grande desse não pode ser fechado com uma empresa estrangeira. Essa é a avaliação deles e a gente espera que realmente esse contrato não seja de maneira nenhuma cancelado. Seria tão importante para o nosso país, né, Sol? Agora a gente fica esperando aí o que vai acontecer no futuro. Ok, Nath, obrigada. Vamos esperar com sucesso, né, essa vitória da Embraer. Obrigada, Natália Teodoro. Um beijo, obrigada pela sua participação. Antes do break, Pedro Mariano. Eu vou te contar uma coisa. Faz tempo que a gente não tricota, mas nós vamos tricotar. Ciente de que boa parte do público a considera bem antipática, a Carolina Dickmann revelou que não faz questão nenhuma de mudar. Ela não está nem aí para agradar todo mundo, foi o que ela disse numa entrevista à revista Rolling Stone. E Carolina afirma que a fama de chata não é verdadeira, mas aprendeu sim a lidar depois do programa Pânico, que chamou a Carolina de chata. Ela falou, eu vou lidar com essa situação e aceitou a ideia e pronto, acabou. E algumas pessoas podem ter pensado que Selena Gomez e Justin Bieber, esse casal lindo de namorados, estão aproveitando os passeios de carro para namorarem. Mas ela disse que os dois estão encantados por Carrie Jepsen, uma ex-participante do reality show musical American Idol, por causa da voz e talento. Então, de hoje em diante, os dois aparecem no carro aí, escutando as músicas de Carrie. Muito legal. Bom, vamos mandar um beijo para todo mundo antes de continuar nosso bate-papo, Pedrão? Um abraço para minha família, que é tudo de São Carlos.